Convido agora a doutora Rosângela Moro para fazer uso da tribuna. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador federal Carlos Thompson Flores, presidente desta quarta sessão. Excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião Hoje Muniz, relator da queixa-crime em questão, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais ilustres desembargadores e desembargadora federal aqui presentes. Saúdo também o Ministério Público Federal, saúdo os servidores dessa casa, saúdo os advogados e os estudantes aqui presentes. Circunstancialmente, decide-se, nessa sessão, o recebimento ou não da proposta, da queixa-crime proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz federal Sérgio Moro por supostos crimes de abuso de autoridade. Seria mais um caso judicial com suas provas, fatos e circunstâncias que abarrotam a agenda judicial. Contudo, com um olhar mais atento, revela-se que a importância deste caso transcende os fatos, as circunstâncias e as provas de uma querela. O que realmente se discute neste processo é a independência judicial. Discute-se se os juízes podem ser livres para interpretar a lei, independentemente do poder político e econômico das partes envolvidas, ou se os juízes devem ser escravos dos interesses pessoais dessas pessoas. Discute-se, excelências, se os juízes podem praticar o direito sujeitos apenas à lei e às suas convicções, ou se eles têm que se intimidar, se eles devem ficar sujeitos a intimidações por parte de pessoas políticas e economicamente poderosas. Como é notório, o ex-presidente, durante a interceptação telefônica, ele foi surpreendido em diálogo, orientando os seus subordinados que os agentes da lei não poderiam ter liberdade para sequer investigá-los sem sofrer as consequências legais. Literalmente, o ex-presidente afirmou: eles têm que ter medo. E a presente queixa-crime segue à risca essa orientação. Mas não é só essa queixa-crime. Como foi divulgado na imprensa, o ex-presidente já moveu diversas ações cíveis pleiteando indenizações vultuosas contra veículos de imprensa, porque estavam fazendo o seu papel, exercendo a sua liberdade de imprensa e por divulgarem notícias que não eram exatamente favoráveis ao ex-mandatário, que inclusive revelavam escândalos criminais do período do seu mandato. Ele moveu ações cíveis, pleiteando indenizações milionárias também contra agentes da Polícia Federal, responsáveis pelas investigações na Operação Lava Jato, e também contra integrantes, membros, procuradores da República, encarregados deste mesmo caso. Afinal, como ele mesmo disse, eles têm que ter medo. Contudo, essa interpretação, essa pretensão intimidatória, não parece levar em conta a independência das nossas cortes de justiça, que certamente não darão acolhida a essa tentativa de intimidação dos agentes da lei e da própria magistratura. Eu lembro também Rui Barbosa. Eu vou lembrar que, no final do século XIX, o juiz de direito Alcides de Mendonça Lima, aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi processado criminalmente e, inclusive, condenado por crime de abuso de autoridade pelo Superior Tribunal de Justiça, também aqui do Rio Grande do Sul, pelo simples fato de ter interpretado e aplicado a lei em contrariedade aos interesses do então presidente do Estado, senhor Júlio de Castilhos. Naquela ocasião, foi necessária a intervenção do maior jurista e advogado brasileiro de todos os tempos, aqui já lembrado, Rui Barbosa. Ele interveio ao Supremo Tribunal Federal, através da revisão criminal do número 215, e ele conseguiu que essa decisão fosse revertida. Rui Barbosa produziu, então, o célebre escrito O Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele criticou a criminalização da interpretação e da aplicação da lei e, graças à sua posição, ele obteve não só o julgamento favorável ao condenado, mas o sepultamento, desde 1897, do crime de hermenêutica, essa perigosa figura do crime de hermenêutica.
E esse fato é um dos pilares sobre o qual se constitui a magistratura. Passado mais de centenas de anos, o ex-presidente e seus advogados buscam, com a presente queixa-crime, ressuscitar essa construção e vulnerar a independência do poder judiciário e da magistratura em si, porque, afinal, eles têm que ter medo. Então, com efeito, essa queixa-crime busca exclusivamente responsabilizar o magistrado pelo legítimo exercício da sua jurisdição e pela interpretação dos textos legais que ele adotou ao proferir as suas decisões. Não há, excelências nos autos, qualquer indicativo ou prova de que o magistrado tenha agido movido por ódio, rancor, afeição, interesse pessoal, interesse político ou partidário, quem quer que seja. Não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. O fato é que os querelantes não admitem sequer que o ex-presidente e os demais querelantes sejam objeto de investigação. Esses argumentos seriam suficientes até aqui para a rejeição dessa queixa-crime. Confia-se que essa acolhendo a Corte de Apelação não vai ceder a essa tentativa de intimidação. Os atos imputados já foram objetos de análise em outros processos, já tiveram decisão de mérito afirmando que são condutas atípicas, e sobre eles, então, já se operou a coisa julgada, e também não se pode falar em omissão ministerial, porque o pedido de arquivamento dos autos, inclusive, foi feito pelo Ministério Público Federal. Mas eu vou além nessa defesa e eu vou prosseguir com a análise dos atos judiciais em espécie praticados pelo magistrado e inquinados de atos criminosos. Condução coercitiva. Inquina-se de criminosa a condução coercitiva determinada pelo querelado em 29 de fevereiro de 2016. A decisão, juntada ao processo a que se refere, está amplamente fundamentada. Vossas Excelências bem sabem que condução coercitiva não é o mesmo que prisão. E o ex-presidente não se tornou um preso político por ter sido conduzido a prestar depoimento na sede da Polícia Federal por algumas horas. Consta nessa decisão atacada, e como depois foi explicado pelo magistrado no julgamento das exceções de suspeição, que havia um justo receio do Ministério Público e da Polícia Federal de que as diligências de busca e apreensão autorizadas para os endereços residenciais e profissionais do ex-presidente poderiam ser turbadas por ações dele, através da convocação de militantes partidários, caso não fossem tomadas as devidas cautelas. Assim, o magistrado optou, a pedido do Ministério Público Federal, por determinar a condução coercitiva. Não só para tomar o depoimento do então investigado sobre os fatos em apuração, mas também para prevenir a tomada de medida que por ele poderiam colocar em risco não só a diligência de busca e apreensão, mas também a segurança de terceiros. Pode-se, eventualmente, sim, discordar dessa decisão judicial, mas inquiná-la como de criminosa é um verdadeiro disparate. Com relação a esse ato, este egrégio Tribunal Regional Federal já se pronunciou, no sentido de que o ato em questão não se constitui crime. Antes da apresentação desta queixa-crime, já havia sido encaminhada à Procuradoria Regional da República da 4ª Região uma notícia-crime rotulando a condução coercitiva como crime de abuso de autoridade. A Procuradoria, então, apresentou a promoção de arquivamento perante esta Corte, que, por unanimidade dos votos dessa 4ª sessão, acolheu. Isso ocorreu em 14 de abril de 2016. E qual o fundamento? Que o ato judicial era atípico, ou seja, não configurava crime de abuso de autoridade ou de qualquer outro. E isso ocorreu nos autos 50, 15, 10, 9, 58, 2016, 404, 0000. Como o arquivamento dispôs sobre o mérito da demanda, operou-se a coisa julgada. Além disso, tendo havido a promoção do Ministério Público da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a promoção de arquivamento, não se pode falar em omissão ministerial. Falta também, por esse motivo, o pressuposto de cabimento para o recebimento dessa queixa-crime.
Interceptação telefônica. Inquina-se também de criminosa a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica do ex-presidente e associados e da decisão que posteriormente determinou o levantamento do sigilo sobre o seu resultado. A decisão de deferimento de interceptação telefônica e a decisão de sigilo, do levantamento do sigilo da interceptação, atendeu, igualmente, a requerimento do Ministério Público Federal. As decisões estão também longamente fundamentadas nos autos em que foram proferidas. E, ao contrário do que vulgarmente se afirma, não houve invalidação da recepção, da interceptação. Na reclamação citada, 23457, o eminente e saudoso ministro Teori Zavascki invalidou apenas o diálogo interceptado após a decisão judicial, na qual foi determinada a cessação da interceptação. Houve, sim, interceptação de alguns diálogos de advogados do ex-presidente, mas isso com autorização judicial expressa, tendo em vista que o advogado era investigado. Aliás, no momento, o advogado já tinha sido denunciado criminalmente. Portanto, a alegação de que foram interceptadas dezenas de advogados não é a realidade que consta dos autos. Estão presentes os diálogos somente do advogado investigado. Não houve também, como se alega, desculpe, divulgação de diálogos privados. Vou pedir licença. Os diálogos foram selecionados pela autoridade policial. E diálogos que eram aparentemente banais continham, sim, conteúdo probatório relevante. Como, por exemplo, menções, ainda que incidentais, de bens que, embora estivessem em nome de terceiros, suspeitava-se que pertenciam ao ex-presidente. É certo que o ministro Teori Zavascki, na decisão datada de 13 de junho, na reclamação 23457, quando ele concedeu a liminar para avocar o processo de interceptação, ele usou, sim, palavras duras contra o magistrado. Contudo, em seguida, quando ele submeteu essa liminar para apreciação do plenário, ele não mais fez qualquer referência a uma suposta atuação arbitrária do magistrado. E não fez menção a nenhuma necessidade de responsabilização. E, nesse mesmo sentido, nada foi afirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando ele ratificou a liminar em 31 de 3 de 2016. Ao final, por decisão em 13 de junho de 2016, na mesma reclamação, ele devolveu todos os processos para o magistrado, não reconhecendo a competência do Supremo para processá-los. E também, nessa ocasião, não fez nenhuma referência à necessidade de providências disciplinares em relação ao magistrado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade nas decisões do magistrado, da interceptação e dos seus associados. No que se refere especificamente ao levantamento de sigilo sobre as interceptações telefônicas, apesar das razões fundamentadas já pelo magistrado, houve censura, mas exclusivamente por razões de competência, na reclamação 23457. Não obstante, a Suprema Corte devolveu efetivamente processos relativos ao ex-presidente, não reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processá-lo. Embora o magistrado possa eventualmente ter errado no levantamento do sigilo, pelo menos considerando o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a revisão das decisões judiciais pelas instâncias superiores fazem parte do sistema judicial de erros e acertos, fazem parte do sistema do duplo grau de jurisdição. E a revisão pontual de uma decisão proferida pelo magistrado não torna o magistrado criminoso por ter tido a sua decisão reformada. Esse egrégio Tribunal Regional da 4ª Região também já se pronunciou sobre esses atos judiciais
de interceptação e de levantamento, no sentido de que eles não constituem crimes. Lembro novamente que foi encaminhada para a Procuradoria Regional da República da 4ª Região uma notícia-crime, na qual a interceptação e o levantamento do sigilo foram qualificados como abuso de autoridade ou como crime do artigo 10 da Lei 9296. E o que a Procuradoria fez? Apresentou promoção de arquivamento. E o que a sessão fez? Acolheu o arquivamento por unanimidade de votos na sessão do dia 14 de abril de 2016. Fundamento, novamente, ato judicial atípico. Então, com isso, novamente aconteceu a coisa julgada e não há que se falar, por óbvio, em omissão do Ministério Público Federal. Então, além dos atos em questão revestirem-se de ilegalidade, salvo na interpretação do Supremo quanto ao prematuro levantamento do sigilo, essa Corte já pronunciou sobre esses atos. E, por último, a busca e apreensão. A pedido... Não, muito bem, obrigada. É que eu estou um pouco bem gripada. A pedido do Ministério Público Federal, o magistrado, em 24 de fevereiro de 2016, autorizou a busca e apreensão de provas no endereço do ex-presidente e seus associados. A decisão também está longamente fundamentada e importa destacar que a decisão delimita o objeto das buscas. A alegação dos querelantes de que a decisão carece de amparo legal está destituída de demonstração mínima e não corresponde à realidade do processo. Se, como os querelantes afirmam, houvesse excesso no cumprimento da decisão com relação a objetos sem relevância probatória criminal, o remédio cabível seria o pedido de restituição e não de uma queixa-crime. Dessa forma, o suposto excesso, da mesma forma, o suposto excesso no cumprimento desses mandatos, caso isso de fato tenha ocorrido, não podem ser reputados ao magistrado, porque ele não era executor dos mandatos, né? Os mandatos, os executores são os agentes policiais, não o magistrado. E na busca e apreensão foram, sim, colhidos diversos elementos probatórios relevantes, como objetos pessoais do ex-presidente, do já notório sítio de Atibaia, a indicar, aparentemente, que ele é o real proprietário, ao contrário do que também se afirma. Então, também aqui não houve qualquer crime de abuso de autoridade, sequer ilegalidade na decisão judicial. Seguindo, então, para finalizar os argumentos, excelentíssimos senhores desembargadores federais, como sinteticamente argumentado, as decisões judiciais impugnadas pelos querelantes estão longamente fundamentadas. Não padecem de ilegalidade, sequer foram tidas por inválidas nos processos em que foram tomadas, salvo, parcialmente, no que se refere ao aludido levantamento do sigilo, sobre os diálogos telefônicos. Mas isso, repita-se, por uma razão de competência. Pode-se, eventualmente, discordar de uma ou dessas decisões, mas inquiná-las de criminosa carece de base argumentativa mais séria. Esses mesmos atos, conforme já dito, já provocaram diversas reclamações disciplinares movidas contra o magistrado, aqui, nessa corte, e também no Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma dessas representações teve procedência. Todas, sem exceção, foram arquivadas. Se os órgãos disciplinares entenderam, por diversas vezes, que os atos judiciais em questão não reclamavam providências disciplinares e que teriam sido produzidos no regular exercício da jurisdição, é impossível caracterizá-los como crime de abuso de autoridade ou como qualquer outro crime. Portanto, também por esse motivo, a queixa-crime deve ser rejeitada. Demonstrou-se, então, sinteticamente, que as decisões judiciais tomadas pelo magistrado foram feitas com amparo na sua livre convicção, na aplicação da lei e na aplicação do direito. Apesar das maledicências querelantes, não há nenhum elemento minimamente objetivo que possa comprovar a tomada das decisões movidas por um rancor, por um interesse político, por um interesse partidário, por afeição, sei lá, qualquer pessoa que seja envolvida no processo. Demonstrou-se a falta de interesse, a falta de pressupostos da queixa-crime nos 3 atos.
Demonstrou-se que não houve omissão do Ministério Público Federal. Então, forçou-se concluir que a presente queixa-crime é de todo inviável. E essa egrégea Corte de Justiça terá a oportunidade não só de rejeitá-la, mas também de reafirmar o julgado da herança, com o julgado, a herança estabelecida entre nós por Rui Barbosa e pelo Supremo Tribunal Federal, em 1897. Criminalizar a hermenêutica é sujeitar a independência dos juízes a interesses pessoais. Tem-se a confiança que esse egrégio Tribunal Federal não dará acolhida a essa tentativa de intimidação da magistratura. Pede-se, portanto, e com o devido respeito, a rejeição desta queixa-crime. E, para finalizar, permitam-me também ler uma epígrafe constante na referida defesa imortal de Rui Barbosa, na revisão criminal 215. Não é só a defesa de um magistrado que, neste rápido improviso, se empreende, mas a de dois elementos que, no seio das nações modernas, constituem a alma e o nervo da liberdade: o júri e a independência da magistratura. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada.